Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Eu hoje vou falar sobre um assunto que já tem ocorrido em outros momentos a possibilidade de fazê-lo, mas não da forma em que pretendo fazer hoje. Porque sempre que a gente aborda uma questão, ela está envolvida em momentos diferentes, com necessidades diferentes, né? Mas antes de tudo, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Aprendiz do Universo, e eu, Beni, o Aprendiz do Universo. Antes de falar sobre esse tema, que são as relações diretas do que sejam as doenças, como também as curas, como que a gente vê isto? O que realmente são curas? O que realmente são doenças? Como que nós podemos classificar ou entender como isso tudo funciona? Mas antes disso, vou aproveitar um momento e agora começar a apresentar para vocês com relação ao livro, né? Aqui, seu sucesso não depende de você, eu já vou colocá-lo à disposição, por enquanto, pelo Zap, tá? Quem quiser mais informações, eu tenho ele, além de tê-lo em material, né, em papel, tá? Impresso, como também num sistema de e-book, tá? Bom, o que acontece? Tanto um quanto o outro, o valor vai ser o mesmo, certo? Que são R$20. Um valor praticamente simples, não grande, apenas para que seja possível custear, né, a confecção, aquela coisa toda, né, de todo o material, tá? Então eu vou colocá-lo, já estou colocando ele à disposição. Eu pensei muito, já cheguei a iniciar, digamos assim, numa plataforma, não só apenas uma, mas em 3 plataformas. Cheguei até a fazer, digamos assim, cadastros e tudo mais. E eu vi que, de repente, eu continuo ainda ligado e preso à forma de trabalhar deles, tá? Como o meu maior objetivo é fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, então vamos lá, aqui nós temos o e-book em formato, né, quer dizer, o livro em formato de e-book. Então, no formato de e-book, eu disponibilizo, logicamente, o e-book e vocês com isto podem, eu já inclusive vou autorizar a público, que se quiserem deixar outras pessoas terem também, vocês podem distribuir sem problema nenhum, porque o objetivo maior é realmente o conhecimento, tá? Por isso que eu estou fazendo desta forma. Então, maiores detalhes, vocês podem entrar, tá aí embaixo, né? Tá escrito aqui, podem mandar um zap para mim, tá? E através dele eu dou melhores explicações, inclusive o livro, se for impresso, eu já posso mandar, inclusive, com dedicatória e tudo mais, só que daí tem um custo dos correios, tá? Um livro, por exemplo, tem um custo em médio de R$7. E 2 livros, na mesma montagem, na mesma postagem, gira em torno de R$10. Então, um livro gira em torno de 27 e 2 em torno de R$50, né? Seria 20 mais 20, 40 mais a postagem, enfim. E aí, no caso, eu posso mandá-los já com dedicatória, inclusive, não tem problema nenhum. Mas podemos conversar isso pelo Zap, tá? Assim, na boa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora, então, ao tema que foi proposto para hoje. Algumas pessoas que desenvolvem o trabalho comigo, né, já falaram muito sobre a questão da doença, e eu me sinto assim, tipo, como se diz, no desejo apenas não, mas eu acredito que é necessário nós compreendermos. Nós confundimos muito mesmo, que seja doença realmente, e o que é nosso, o que não é nosso, né? O que são doenças físicas, o que são doenças interpretativas de influências, tá? Enfim, são várias coisas. Mas vamos começar então por algumas doenças
que nós imaginamos serem físicas. Eu vou contar uma pequena história para vocês que envolvem também, logicamente, o conhecimento da mediunidade. Fui visitar um amigo, né? E este amigo, em seguida, ali ainda no corredor, brincando, a esposa dele apareceu e estava com uma suspeita de câncer, inclusive com a barriga inchada, com todos os sintomas que vocês podem imaginar de câncer. E aí então, ela tinha hoje foi uma terça, ela tinha para quinta-feira já os novos exames, né, para fazer. Ela tinha feito os exames clínicos e foi constatado ali pelos exames clínicos que ela estaria com câncer, mas precisaria fazer os exames através realmente da retirada, né, de elementos ali do corpo para poder constatar qual era o tipo de câncer. Bom, mas vamos lá. Então, enquanto conversávamos ali os três, me veio assim, tipo, como se fosse uma visão na minha mente, né, de um senhor sem perna. E aí então falei com os dois, ele falou, não, é o pai dela, né, que perdeu uma perna, inclusive, numa doença, né, que eles chamam, né, por causa do açúcar no sangue, né, que é o diabetes. E depois, logicamente, né, ele faleceu com o tempo. E como é que eu saberia desta informação? Na verdade, esta informação não tem nada a ver com câncer. Isto foi usado apenas como uma forma dela entender que alguma coisa séria ia ser colocada, e isso chamou a atenção dela. Dele nem tanto, porque ele já me conhece, né, há muito tempo nessa área. E aí, em seguida, eu perguntei para ela, você não tratou da sua mãe, né, durante alguns anos, com um câncer bem semelhante a este que você está sentindo? Então, ela faleceu há um ano, mais ou menos, né? E você se sente ainda muito mal com a história dela, do falecimento dela, tá? Mas o que eu posso dizer para você é que você não tem doença nenhuma. É que tem aí do teu lado, junto com você, a tua mãe, que ainda não aceitou o caminhar, né? Certo? E continua ligada a você. E como ela não aceitou, ela continua presa ainda ao processo vibracional da doença. Tá? Ela, logicamente, diz que te ama. Mas não, eu disse para ela agora que ela não ama você. Porque se amasse, ela não ficaria do teu lado desse jeito. Ela iria primeiro participar de todo o processo natural na espiritualidade, né, na erraticidade, e aceitar a lei, né, de Deus normal. Você não está vivendo mais num corpo físico, então segue o seu caminho. Ou então, se tiver que retornar e estiver próximo, com permissão e dentro de possibilidades, não da forma que ela estava. E falei para essa minha amiga também que ela também diz amar tanto a mãe, mas é mentira. Por quê? Que amor é este que prende? O amor não prende. O amor liberta. Então, você tem que pensar, certo? Se você quer que ela fique do teu lado ou que ela siga o caminho dela. Tá? Então, que amor é esse? Enfim, foi dada uma bronca, digamos assim, tanto na mãe, que diz que faleceu já há um ano, isso já se passou alguns anos, tá? Mas estou usando como exemplo. Como também a dela, por ainda estar prendendo, né, este ente querido junto dela. E o que aconteceu? O perispírito da mãe, ainda deformado pelas vibrações mentais dela, começou a fazer o mesmo com o perispírito da filha. Tá? Mas, outra hora, depois em seguida eu explico essa parte mais do como funciona esse mecanismo. Então, conversando com os dois que são, eles dizem, evangélicos, só uma correção. Não existe isto de evangélicos. Evangélicos é todos aqueles que acreditam na doutrina trazida por Jesus. Ponto. Tanto faz protestantes quanto católicos, que inclusive são os que deram início ao processo, né, da religião ligada e baseada no Evangelho, como também a Umbanda acredita, né, em Jesus, o Espiritismo, né, que muitos chamam de kardecismo, mas que também
não é kardecismo, o correto é doutrina espírita, inclusive cristã, tá? Enfim, isso não importa, só uma correção. Mas voltando ao caso dela. Eles são, como se for assim, tipo, eles professam a doutrina e a religião protestante. Então eu tinha que tomar muito cuidado com a forma de conversar isso tudo, e eu fiz uma proposta para os dois, de fazermos uma oração, certo? Para que a mãe dela pudesse encontrar o caminho, né? Certo? Então, e ali eu deixei que eles formulassem a forma da oração, do jeito deles, da forma em que eles fazem ali, que eles acreditam, em respeito, né? E mentalmente fui conversando com os amigos espirituais para que esse processo pudesse ser conduzido e esses parentes que ali estavam também fossem recolhidos ao que fosse necessário dentro dos caminhos na erradicidade. Isso foi feito, né? 2 dias depois, logicamente, ela fez os exames. No dia seguinte, ela já não estava mais com a barriga inchada, tá? E nos exames deu nada, deu tudo negativo. Ela estava perfeitamente boa, não tinha nada. Bom, como que nós podemos avaliar isso tudo? Primeiro, houve alguma cura? Não, não houve cura nenhuma. Ela tinha alguma doença? Não, ela tinha sintomas da doença, que poderiam se transformar em doença. Na área dos conhecimentos que eles falam sobre psiquiatria, psicologia, enfim, todas essas áreas, dizem que existem as doenças psicossomáticas. Então, logicamente, poderíamos classificar, caso ela viesse a ter a doença, seria uma doença não originária de uma questão biológica, e sim de uma questão com a influência e interferência espiritual. E aí, então, ela passaria a ter a doença de fato, porque os sintomas já estavam ocorrendo, o organismo já estava trabalhando no processo de defesa, por isso o inchaço da barriga, tá? Então, dentro de toda essa questão. Então, vejamos que nós ainda lidamos com processos pouco estudados, pouco conhecidos a nível do mundo acadêmico, por exemplo. Tá? Eu vou até tocar nesse assunto, porque eu acredito que seja necessário esse conhecimento, não somente entre aqueles que acreditam algo além da matéria, como também aqueles que sejam agnósticos, sejam aqueles que não acreditam em nada além da matéria, né? Enfim, não importa. Sejam médicos, sejam psicólogos, psiquiatras, existem hoje meios para se estudar tudo, tá? O nome não importa. Psíquico, espírito, isso tudo bobagem. O importante é o ser, né? Tratar o ser, seja no sentido do ser, na forma em que ele acredita, e seja nos sentimentos que envolvem tudo isso tudo. Então, essa questão ela precisa ser muito bem elaborada e trabalhada, tá? E hoje a sociedade tem meios para se estudar isso tudo em conjunto com todas essas áreas, seja aproveitando o conhecimento desenvolvido em diversas etapas, certo? Por exemplo, antes de eu entrar nessa parte, deixa eu concluir. Nesse caso dela, as coisas ficaram bem, tá? Significa que ela não estava em nenhum tipo de doença. Isso é comprovado cientificamente, ponto. Foi comprovado através de um exame clínico que ela estava com câncer. E depois desapareceu tudo, inclusive os sintomas. Tá, nós já sabemos por que os sintomas existiam. Então, estas questões todas que ocorrem, elas têm que participar de um debate. Esse debate não pode ser apenas a nível de quem busca conhecimentos ligados à área espiritual. Não. Este é um estudo e uma avaliação que precisa ser discutida no mundo acadêmico. Esse é o ponto. A razão de todo esse trabalho, inclusive do lançamento do livro, ele está baseado em conceitos. Esse sucesso não depende de você, é exatamente nesse ponto. Por quê?
mesmo que ela fizesse todas as orações do mundo, o problema não seria resolvido, porque teria que ser resolvido a questão do entendimento das coisas. Certo? E todo medicamento do mundo também não resolveria o problema, porque o problema não era físico. Não estava alojado o desequilíbrio, a desarmonia das células no corpo, e sim no perispírito, que é um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo físico. Então nós precisamos começar a entender como isso funciona. Mas eu tenho uma coisa que me dá muita tranquilidade. Apesar de já fazer 25 anos dessa resolução, e parece que até agora, né, mesmo nós brasileiros, o Brasil sendo signatário da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS, não segue. Nem médicos, nem psicólogos, nem psiquiatras, né? Ninguém. Parece que não existe. Alguns médicos, alguns psicólogos, alguns psiquiatras, mas não, isso precisa entrar numa discussão no mundo acadêmico. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu provo. Eu não estou falando apenas e tão somente porque eu ouvi dizer, não. Eu conheço diversos fatos, eu lido com essa área, de comprovação científica. Por exemplo, nós temos Freud, por exemplo, que fala sobre o inconsciente. Mas são teses, são ideias, são conceitos. Para nós, foi um grande avanço no conhecimento no mundo acadêmico. Por quê? Saiu-se de uma caixinha só da biologia, da área biológica, tá? E passou-se a entender que existia um conhecimento que ele passou a utilizar, dando o nome dele de inconsciente. Então, para quem estuda essa área toda, nós podemos dizer que todo este inconsciente, na verdade, é o conjunto do saber desse espírito, desse ser, que seria o armazenamento das informações, os registros disso tudo. Né? Seria como se fosse um computador ou HD, tá ali todas as informações, os arquivos da história desse ser. Enfim, só que isso tudo pode ser discutido de uma forma muito técnica, como também, como eu já falei agora há pouco, a própria Organização Mundial da Saúde fez isto. E eu não consigo entender por que isso não vem à tona, isso não é discutido, isso não é colocado. Tanta gente tomando medicamentos, certo? O tempo todo, sem necessidade, às vezes, porque as questões não são físicas. Tá? Esse é o ponto. As questões têm a ver com influências espirituais. Então, vamos lá. Aqui está o código que foi, né? Estou apresentando fatos irrefutáveis para serem contestados, devem fazê-lo junto à Organização Mundial da Saúde, tá? Já que, através de uma de suas resoluções, deixa clara a existência das influências espirituais. Para que não reste dúvidas, aqui está a resolução, tá? Certo? Código Internacional de Doenças, OMS, inclui influências dos espíritos no ano de 1998. O CID, item F.44.3, define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acometem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doenças. Então vamos lá, gente. Eu não tenho assim, tipo, nenhuma pretensão de estar com as informações mais corretas do mundo. Não. Mas acredito que para se chegar a esta questão, não foi à toa. Uma coisa nós podemos entender aqui. Para que a Organização Mundial da Saúde
fizesse essa resolução, foi necessário o quê? Vários representantes de vários países estudando essa questão. Isso não é determinado simplesmente do dia para a noite, senão com base em vários estudos, em diversos tipos de estudos. E que não me cabe aqui, quem tiver interesse, que vá pesquisar e vai encontrar, porque todos podem ter acesso a esses estudos. Tá? Esse é o ponto. Agora, voltando à questão, eu só falei sobre isso para dar, digamos assim, sentido aos outros conhecimentos que são necessários serem colocados. Tá? Mas vamos lá. A doença em si, ela não existe. Não, de fato não. Tá? O que alcança, senão, um desequilíbrio que faz com que as células se multipliquem por diversas razões. Eu já presenciei diversas vezes, tá? Até mesmo pessoas que foram condenadas à morte por juntas médicas, né? Mandando a pessoa para casa, por exemplo, tomando apenas um medicamento, né? Certo? Para não mais sentir dor, porque não tinha mais o que fazer e simplesmente ser curada. Hoje só existem as cicatrizes no corpo. Não vou entrar em detalhes. Aí houve um trabalho de reestruturação do perispírito e do corpo. Podemos até ser chamados de cura, se formos a usar a linguagem, certo, da medicina. Então, dentro da medicina, existiu ali uma cura. Não através de medicamentos, mas sim através de uma cirurgia espiritual. Então, esses fatos são reais e comprovados cientificamente. Então, a questão não está aí. O importante é entender o que é doença, mesmo sendo com a visão do corpo físico, biológico. Então, vamos continuar falando disto como uma doença, porque essa é uma nomenclatura, é uma forma que se usa para expressar aquela questão. E vamos, ao mesmo tempo, colocar aquelas que não são biológicas, que até podem trazer efeitos biológicos, mas não são causadas pelo processo biológico, tá? E que não é necessário o uso de medicamentos, que também não vai resolver nada. Existem várias questões que medicamento não resolve nada. A pessoa pode estar gritando de dor, certo? E pode dar para ela o que quiser, enquanto ela estiver consciente, ela vai continuar sentindo a dor. Por quê? Porque às vezes a dor não é física, não é biológica, não é mental, como é colocado dentro da patologia, e sim por influências espirituais. Sejam elas de si mesmo, através de um processo que se chama anímico, aonde o próprio ser carrega consigo desequilíbrios em sua estrutura perispiritual, tá? E estas estruturas passam a, não é contaminar, mas passam a gerar o desequilíbrio no próprio corpo enquanto deste tempo. Misturando, né, os sentimentos, tanto de um tempo anterior, do passado, tá? Certo? Quanto com o atual. Só que se for examinar a parte física, biológica, orgânica, no sistema neurológico, enfim, não vai dar nada. Por quê? Porque a causa da ação não é física. Podemos até dizer que quase física, porque o perispírito, aonde está armazenado estas informações, ela é um corpo semimaterial. Mas no caso, o ser, ele traz estas informações, né? Numa ideia freudiana, seria do inconsciente. De nós que já estudamos isso tudo, que para nós não existe um inconsciente, o que existe são arquivos do próprio ser, do próprio espírito. Então, acabam influenciando o que o ser está sentindo, tá? Bom, com relação à influência de um outro ser, esteja ele vivo ou encarnado, como queiram dizer, porque nós podemos influenciar e fazer com que outras pessoas sintam vibrações que levem a acreditar que estão doentes.
tá? Então, com a experiência, às vezes eu percebo que certas dores que as pessoas sentem estão relacionadas à ligação fluídico-mental e perispiritual de um ser encarnado para outro, de uma pessoa para outra. E nós transferimos essas vibrações e transformamos elas em quase realidade na forma de senti-los. Isto é, o que ela está sentindo não é proveniente dela no sentido de uma doença em que ela possa ter, ou de uma dor que ela tenha, e sim de uma dor que o outro está tendo. São vários tipos de sensibilidade. Algumas pessoas têm essa sensibilidade e precisam compreender como isto funciona. Trabalhar isto, aprender a lidar com isto. Se eu tenho, por exemplo, uma ferida ou a pele muito sensível, eu não posso tomar o mesmo tipo de sol que uma pessoa que não tem a pele sensível. Então, na sensibilidade também de cada ser é a mesma coisa. Uma pessoa tem muita sensibilidade, né, ao sol. Ela pode ficar tomando sol o tempo todo? Não, porque ela vai se queimar ou vai sentir dor. Então, o problema todo é o quê? Ela vai se proteger. Porque ela precisa viver, ela precisa do sol. Sem o sol, não existem aí vários metabolismos que nós precisamos. Uma pessoa sem o sol vai sim adoecer com o tempo. Tá? Seja na produção de vitaminas D e tantas outras coisas, tantos outros sistemas que ocorrem dentro desse processo. Então, o que é importante? É entender. Então, é importante também que se possa ter meios de ter diagnósticos da base em que aquela aparente doença, que se possa imaginar biológica, né, orgânica, certo? Ou neuro, tá? Não importa, seja de verdade ou ela é baseada em influência e interferência através de outra forma, seja no processo anímico, né? Certo? O que alguns chamam de inconsciente, porque para nós é dos arquivos, ou de interferências outras de outras pessoas, que isso também ocorre. Bom, além das outras pessoas, existem também as influências dos espíritos, que nós chamamos de seres que estão desencarnados, porque não têm um corpo físico, tá? Mas tem um corpo chamado perispírito. Quando as pessoas veem um espírito, seja de uma forma ou de outra, ela não vê o espírito, como você também não vê, né, a informação. Eu estou falando, então antes de falar eu penso, raciocínio e é transformado em linguagem. Esta linguagem ela passa a ser física, tanto que o som ele tem ondas, né, de diversas frequências. Então são matérias quintessenciadas também. Tá? Enfim, todos esses processos precisam ser entendidos de como funcionam. Não é simplesmente fazer o que normalmente estão sendo feito. Então, o meio acadêmico precisa discutir essa questão. Porque não adianta nada as pessoas popularmente seguirem esta ou aquela doutrina, esta ou aquela religião, isso não vai resolver nada. Isso tem a ver com crença. O que eu estou falando aqui é de saúde pública. Esse é o ponto. Enquanto ninguém pegar e tomar a frente disso de forma séria, né? A Organização Mundial da Saúde fez isso. Mas, de fato, estão fazendo isso? Não, não estão. Então vamos avaliar essas questões. Tá? Não somente eu, como tantos outros que estudam esta área, podemos colaborar. Vamos trabalhar isso tudo, vamos transformar essas ideias. Vamos buscar mais conhecimento. Vamos fazer um trabalho em conjunto, em análise conjunta. Eu vi uma reportagem há 2, 3 semanas no Fantástico, por exemplo, sobre colocaram como sendo uma doença que é o TDI,
né? Esse transtorno que leva as pessoas a terem diversas personalidades. Gente, isso não é uma doença. Isso é uma questão que é colocada como doença, principalmente porque vocês não têm, às vezes, conhecimento. Tá? Se eu tenho conhecimento, sim, já vivi várias experiências ligadas a essa questão. E ainda tenho pessoas que estão ligadas ao meu convívio e que estão aprendendo a melhorar essa questão. Tá? Pessoas de vários níveis, de várias questões na questão de nível intelectual. Desde o mais simples até pessoas que são aí, que eu não posso falar exatamente, tá? Vistas como, né, importantes. Enfim, mas que têm questões a serem trabalhadas. Como que funciona? Como que funciona as múltiplas personalidades? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com uma personalidade de uma pessoa. Que nós estamos trabalhando essa questão. Só que não através da própria pessoa, e sim através de uma outra médium. Isso também é possível ser feito. Tá? Enfim, tudo isso precisa ser levado ao conhecimento e estudado junto ao mundo acadêmico, para que as pessoas que estão estudando psicologia, para as pessoas que estão estudando psiquiatria, para as pessoas que estão ligadas à área da medicina, à área da sexualidade, né, do atendimento social, ou seja, a própria filosofia, que nem tanto é necessário, porque já existe uma visão bem interessante sobre isso. Mas é preciso discutir esse assunto. É esse o ponto fundamental. É esta questão que eu gostaria de colocar sobre saúde e doença. O que é saúde? O que é doença? Essa moça que eu contei essa história, ela não estava doente. Só que nos exames clínicos ela já viram que estava. E provavelmente poderia constatar alguma coisa no exame biológico. Né? Por quê? Porque o corpo estava alterado. Em razão do próprio inchaço, todos os sintomas. E aí? Como eu dei dois exemplos. Um exemplo de não ser doença e um outro exemplo de ser doença, considerada dentro como doença entre o mundo acadêmico, né? Certo? Dentro da visão biológica, dentro dessa visão toda. Dentro da medicina, da visão da medicina. Tá? E se quiserem comprovar, está lá. Existem como cientificamente ser comprovado tudo o que eu estou dizendo. Tá? E é esse o ponto. Meu convite é, vamos discutir o assunto. E é por isso que a partir da semana que vem eu pretendo, com todo o esforço que estamos tendo, de iniciar um trabalho de discussões. Não apenas do livro, né, mas de todas essas questões que fazem com que as pessoas acreditem em coisas que não são reais. Seja na área da medicina, seja na área da cultura, seja na área familiar, seja na área espiritual, religiosa, seja na área midiática, tudo está ligado a quê? Aos interesses maiores. E a busca nesse momento é ao interesse de cada ser, de disponibilizar a todos a possibilidade de escolher, pelo menos, de que forma quer ser visto e tratado. Basicamente é isso. Eu vou ver o horário que eu não posso passar muito, né, já tenho 35 minutos, né, eu pretendo não me alongar demais, pelo menos mais uns 10 minutos para poder encerrar essa questão, porque ela é muito mais complexa do que as pessoas podem imaginar. Mas não é que elas sejam complexas em razão das informações, mas é em razão dos sentimentos que as pessoas empregam. O orgulho e a vaidade de quem estudou e passou a entender de um jeito. Ter que buscar novas formas de compreensão fica difícil.
Então, entender sobre doenças ou não doenças, curas ou não curas, nós precisamos passar primeiro a compreender nós mesmos. E como? Será que nós vamos deixar que nosso orgulho esteja acima da razão e do sentido? Ou do sentido da razão? Ou vamos ficar apenas acreditando que o que é certo, o que é errado, e enfim. Mas eu até hoje não encontrei uma pessoa que possa provar que ela diz que é certo. São apenas conceitos. Ninguém está absolutamente certo e ninguém está absolutamente errado. São apenas conceitos. Enquanto nós não entendermos isto, vamos ficar ainda assim. Setores defendendo suas verdades. E eu proponho, vamos discutir o assunto com todos os setores? Vamos compreender, cada um somando um pouco ao outro? Deixa eu dar um exemplo simples. Esse tema que foi colocado, por exemplo, no Fantástico. Existem 4 possibilidades mais simples, mas vou colocar 3 para ficar mais fácil, para não devagar demais. Uma, ser realmente algumas personalidades mal resolvidas, e este processo ocorre através de uma mediunidade chamada mediunidade anímica, aonde o ser entra num processo de ligação, certo? De tomar a frente de uma forma que não se concorda com o tempo atual, e cada personalidade de cada tempo defende uma possibilidade de estar certo. E aí ficam tomando a frente, às vezes, da própria pessoa. Esta é uma questão que nós podemos ir... Eu estou tentando simplificar a linguagem. Esta é uma possibilidade. Ou pode ser todas, tá? Uma outra é que a pessoa também tem muita sensibilidade mediúnica, muitos canais abertos. Eu não falei sobre a pele, a pessoa toma muito sol ou não sol, dependendo da pele. A mesma coisa acontece na questão mediúnica e na sensibilidade. Algumas pessoas não têm nenhum controle e vários grupos podem tomar forma e utilizar a pessoa para se comunicar. Tá? Então, esta também é uma outra forma. Como que vamos tratar uma pessoa que está com o TDI, certo? Sem saber ou avaliar se essas personalidades são da própria pessoa ou se são outros espíritos se utilizando mediunicamente da pessoa. Vejam que pode ser a mesma coisa. E tem uma outra possibilidade, tá? E aí, por isso que eu falei 4, tem mais 2 outras, mas eu vou citar mais uma só. A outra seria, a pessoa tem em seu passado uma situação muito grave. As pessoas usam o termo kármico, Karma significa ação, ma, reação. Ação e reação, que é a causa e efeito que todos, pelo menos dizem da boca para fora, acreditarem, sejam ligados à ciência, sejam ligados às religiões, às filosofias. A lei de causa e efeito ninguém foge. Então, karma significa que seria ação, e reação, que é uma karma, ação e reação, causa e efeito. Então, às vezes, em outras personalidades em tempos anteriores, você traz alguma personalidade que está em desequilíbrio ainda, que não houve uma harmonia de conhecimentos nesse processo. Tá? Eu digo porque a gente já trabalhou muitas personalidades assim aqui. Então, quando este personagem, certo, está lá, pode existir a ação de um terceiro, tanto encarnado quanto desencarnado, num processo que a gente chama de ação magnética, tá? Quando você dá um passe em alguém com uma energia boa, a pessoa se sente bem, ou com uma energia pesada, a pessoa se sente mal, e assim por diante. Então você está dando um passe magnético. Não importa se usando as mãos ou só usando a mente.
Não importa. Então você está entrando numa frequência, numa vibração com o outro ser. Isso é provado cientificamente, eu não vou nem discutir esse assunto com vocês no sentido de comprovação. Não, isso é real. Tá? Então, como isso ocorre tanto com o encarnado quanto o desencarnado? Fazendo o quê? Fazendo com que esta pessoa, certo, entre em desequilíbrio. Entrando em desequilíbrio com essas nuances de um momento estar consciente, outros momentos a outra personalidade tomando forma, esta pessoa perde a capacidade do equilíbrio e se torna mais fácil de ser manipulada. Não só manipulada para que faça o que alguém queira, como também para que sofra. Este é um processo que já entra numa manipulação ligada ao que nós podemos chamar de processos obsessivos, tá? Que é uma interferência ostensiva que passa a atuar de uma forma em que se chama, então, obsessão. Tá? Então, aí já é uma outra questão a ser trabalhada. Tá? Claro que a psiquiatra não iria ter respostas para isso, a não ser que ela estudasse essa área. Como ela disse, só medicamento se a pessoa, de repente, entrar em desequilíbrio, dar um medicamento para relaxar, para acalmar, mas só isso. Por quê? Porque não tem o conhecimento desses mecanismos todos que envolvem aquilo que foi dito como uma doença, dela até o nome, né? Certo? Com três letras, né? Certo? Para esse tipo de transtorno. Porque não sabem. Então vamos conhecer, vamos estudar, vamos trocar ideias, porque se vocês trazem uma ideia e a gente tem outra ideia, nós passamos a ter várias ideias. Uma não anula a outra, ela complementa a outra. Tanto que existem hoje exames que se pode colocar equipamentos na cabeça e avaliar que, dependendo do que cada um pensa, do que está sentindo, o sistema de comunicação atinge uma área do cérebro. Cara, significa o quê? É tudo biológico? Não. Tudo magnético? Também não. Tem mais do que magnetismo. Tem a informação. E o que é o espírito ou o psíquico, senão o conjunto das informações? Então, é esse o ponto que é importante e que acredito que eu precisava passar para vocês, né, para abrir essa discussão em toda essa área, na área de saúde. Tá? Porque hoje já é reconhecido, certo, pela Organização Mundial da Saúde, também como saúde mental, saúde espiritual e saúde em geral, quer dizer, saúde social. A saúde, ela não é só o que se imaginava antigamente. A saúde espiritual passou a fazer parte, né, da avaliação, certo? Tá. Então nós precisamos entender isto. E novamente eu digo, vamos conversar, vamos aprender, vamos discutir sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, faça. Tá? A partir de agora eu não vou estar mais gravando ao vivo. Tá? Eu vou estar fazendo essas palestras, tá, direcionadas para que eu possa avaliar uma série de situações, e será ao vivo apenas o podcast, que nós vamos marcar a data, né? Porque eu preciso ainda contactar algumas pessoas, convidá-las para poder fazer esse trabalho. Tá? Então, é necessário uma organização maior para ter um trabalho em grupo. Tá? E enquanto isso, eu vou estar fazendo essas palestras. Hoje eu estou fazendo esta. Amanhã eu pretendo fazer uma com 2 palavrinhas mágicas, que é expectativa e perspectiva. O que é uma coisa e o que é outra? E o que isso pode trazer em consequências para a nossa vida, ou para a sua vida? Ou como nós podemos transformar a nossa vida do que poderia ser expectativa para perspectiva? Tá? Convido vocês, então, certo, que amanhã eu vou estar gravando uma nova palestra com esse título. Tá? Antes de qualquer coisa, agradecer
sempre a possibilidade de estar aqui, fazendo parte, né, da sociedade que eu vivo. Pois assim escolhi viver. E me sinto muito bem em fazer parte disto. Tá? Cada um tem a sua crença, a sua religião, certo? Eu não tenho nem doutrina e nem religião. Eu defendo a cultura religiosa, tá? Mas acredito no Criador, acredito e admiro e sigo os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus, apesar de não ter nenhuma religião, nenhuma dessas doutrinas. A minha doutrina é: vida é uma sequência de fatos e experiências que alimentam nossa alma. Meu caminho, minha busca, a liberdade de consciência. Então, mas este meu jeito de pensar sauda o teu jeito de pensar, tá? Valeu. Graças a Deus.